Sejam bem-vindos ao programa da Acesso Livre. Eu sou Raquel e eu vou trazer aqui no programa para vocês profissionais de várias áreas para a gente debater. Então nós vamos ter profissionais da área automotiva, da área da saúde, vamos falar sobre acessibilidade e inclusão. Mas hoje, aqui no programa, eu tenho uma convidada muito especial que vai falar sobre seguro de vida. Hoje a minha convidada é a Catiane Castilhos, ela é especialista em proteção financeira com base em seguro de vida. Então, Catiane, conta para nós um pouquinho da tua trajetória, né, dessa tua transição de carreira, porque eu te conheço do mercado automotivo, foram 20 anos, Justo. Né, como consultora de vendas, vendedoras de veículo zero, era vendedora sempre que ganhava muito prêmio, sempre batendo ali a meta, o ranking, sempre se destacando, né, todas as marcas que tu passou. Como que tu fez essa transição? Por que sair do mercado automotivo e ir agora para o seguro? Então, Raquel, né, a gente já se conhece há alguns anos, tu conhece um pouco da minha história. E a grande questão foi em 2012, né, que eu estava com uma vida muito boa ali, tinha minha casa, né, tinha meu carro zero, tinha uma reserva financeira e eu decidi acabei fazendo uma cirurgia, né, e deu algumas complicações. Uma semana depois eu entrei em estado de sepsemia por conta de uma bactéria carnívora que eu peguei. Então eu fiquei 24 dias na CTI ali e deu mais de 30 dias ali no hospital. E isso fez com que, além da questão emocional que eu estava muito abalada, e a questão física, né, Sim. que eu fiquei muito debilitada, eu fiquei em estado de coma, né, por vários dias, fiquei deitada numa cama de UTI 24 dias, usando fralda, me alimentando por sonda. Quando eu pisei a primeira vez no chão, eu não sabia se eu ia conseguir voltar a caminhar, porque tu perde totalmente a força das pernas, Sim. né? Então eu tive mais a questão emocional, né, e financeira, porque eu tive que dilapidar o meu patrimônio ali, né? Começou primeiro pela minha reserva financeira, depois foi para os meus bens, que foi para o meu carro, e eu tive uma demora maior para alavancar de novo, né? E voltar a ser a Catiane, né? Que eu era ali na questão da liderança das vendas ali. Sim, sim, imagina, né? Ter que recuperar todo o patrimônio que tu tinha construído, né? Que tu precisou utilizar nesse momento para retomar toda a tua vida de novo. Exatamente, porque a gente sempre acha que nada vai acontecer com a gente, Verdade. Né? Eu sempre digo, hoje eu estou completando 43 anos, né, esse ano, mas eu brinco, eu me sinto tão jovem, né? Porque a cabeça da gente, ela tem muita vida. Então a gente Sim. quer viver para sempre mesmo, Verdade. né? E a gente não está preparado para pensando lá na frente, né? Quando a gente tiver 60, 70 anos, como a gente vai estar? Como vai estar a nossa saúde? O que pode acontecer no percorrer desses anos, né? A gente não sabe. Exatamente, porque imagina, com 29 anos eu tinha uma vida estruturada. Então ali, a gente olhando, né, eu ia ter uma ascensão muito boa, né? Para daqui um pouquinho, quando chegasse o tempo de aliviar o pé ali, eu ia ter uma estrutura financeira. Sim. Só que esse caso que aconteceu fez eu dar uma ré muito grande nas minhas conquistas, né? Claro. Eu tive que voltar lá atrás, eu tive que voltar anos depois, né, para isso. E isso me despertou algo, né, dentro de mim, que fez com que eu comecei a me especializar ali em 2019, me formei. Eu fiz depois um MBA pela PUC, ali em Administração e Geração de Valor. E dentro disso, né, eu comecei a olhar para o mercado no geral e recebi algumas propostas dentro do mercado que eu atuo hoje, né, que é o mercado de planejamento financeiro, que vem através do seguro de vida, onde a gente tem os gerenciamentos de risco ali, né? Sim, e que hoje poucas pessoas têm o conhecimento sobre esse assunto, né? Poucas pessoas, eu que não sou desse mercado, né? Quando eu converso contigo, a gente começa a ver, né, quanta informação
a gente precisa passar para as pessoas e que as pessoas não têm esse conhecimento ainda, porque eu acho que muita gente deve pensar que o seguro de vida é para usar quando a pessoa vir a falecer, né? Quando o familiar falecer, quando, né, a pessoa fez ali o seguro vier a faltar, então se tem um seguro de vida. E conversando contigo, isso abre a nossa mente, né? A gente vê que não, que o seguro de vida, ele é para ser usado em vida também. Exatamente. Né? Conta um pouquinho para nós, Kátia, então, sobre a tua rotina do trabalho, como que é, onde tu trabalha hoje, fala sobre a MetLife para nós, para o pessoal poder conhecer, né, o que é esse mundo novo do seguro para quem nunca parou para ouvir um especialista. E o interessante é justamente isso. Eu me lembro que quando eu ouvi, né, a primeira vez, e aquilo fez muito sentido, né, com o momento de vida que eu tive alguns anos atrás, e analisando numa situação, porque isso não é uma questão cultural, né? Aqui no Brasil, a gente não veio, nossos pais, nossos avós, eles não tiveram seguro de vida, diferente lá dos Estados Unidos, que lá o seguro de vida representa 5% do PIB dos Estados Unidos. Então, se a gente parar para pensar, é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. A comparação, eu dei uma olhadinha ali no teu conteúdo, né? Que agora eu começo a acompanhar, a gente começa a ter interesse. Quando a gente conhece, a gente começa a ter interesse, né? Querer saber mais. Justo. E a diferença dos Estados Unidos para o Brasil, para conhecimento sobre seguro que as pessoas têm, é muito grande, né? É muito grande. E se a gente parar, é porque quando a gente fala, é que o brasileiro é um povo muito positivo, né? A gente vê pela nossa história também. Nós somos muito resilientes, né? Então, quando vem a questão de seguro de vida, quando a gente fala de coisas ruins, geralmente a gente quer repelir, né? Sim. Mas essa é a grande questão. A gente tem que desmistificar a questão do seguro de vida para a morte. A gente tem que tirar isso da frente, porque na verdade hoje as grandes proteções do seguro de vida é em vida, né? Sim. E quando eu sentei com o meu gerente, né, da MetLife, onde ele me explicou, né, a respeito sobre o seguro de vida, me apresentou a MetLife, foi uma coisa assim que é como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Parece que clareou assim um universo que eu realmente também não conhecia, né? Que é desconhecido de muitos. Sim. E então a MetLife, né, ela é uma multinacional americana. Hoje nós estamos em mais de 50 países ao redor do mundo e temos mais de 100 milhões de clientes. Imagina. Em março agora desse ano nós completamos 157 anos de história. Então, é uma empresa centenária, com uma história linda, né? Que não vou descrever toda ela aqui, mas uma história linda. E eu também pertenço à melhor agência do Brasil. Né? No ano passado, que foi 2024, nós ganhamos a premiação de melhor agência do Brasil em número de capital segurado e número de clientes. Olha só. Eu pertenço à agência Chivunk, né? Que é um orgulho, é um motivo de orgulho para os brasileiros, né? E principalmente para nós gaúchos, porque num ano que a gente teve a pandemia, né? Nos anos que vieram a pandemia e no ano que a gente teve as enchentes, que foi um segundo salário, né? Foi uma onda gigante para nós aqui, né? Que tirou o estado do plumo. Então, e nós mesmo assim nós ganhamos. Por quê? Porque o nosso trabalho, o trabalho que a Chivunk está fazendo, né, dentro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, está sendo muito importante. Porque a gente está trazendo esse conhecimento do seguro de vida e das proteções em vida, que eu te diria que é o fundamental hoje, né? Sim. Principalmente para os empresários, para os médicos, né? Para as pessoas que têm pessoas que se preocupam. E eu sempre digo, né, para aquelas pessoas que não podem depender de alguém, claro, né? Que era o meu caso na época. Sim. Então, Kátia, conta para nós, nos dá assim, nos mostra quais são as possibilidades hoje de se ter esse seguro, de ter essa proteção patrimonial. Quais são os casos, quais são os motivos que a gente pode ter um seguro ali para nos proteger. Eu dei uma olhada ali, eu vi que tem para casos em que a pessoa, por exemplo, fica com uma invalidez, né? Então explica para nós, conta para nós um pouquinho assim, todas essas possibilidades que o seguro hoje ele traz para a gente.
o legal do seguro de vida e do planejamento financeiro, porque a gente consegue atender o cliente em 360 graus na vida dele, né? Por exemplo, a Raquel que eu conheci há 8, 10 anos atrás, não é a mesma Raquel de hoje. A mesma coisa com a Tiane, né? Sim. Antes eu era CLT, hoje eu sou empresária, assim, igual a você, né? Então, o importante do seguro de vida e desse planejamento é a gente olhar para toda a vida do cliente. Então, o planejamento e a gente ter um acompanhamento, né? O planejamento hoje que eu monto para a Raquel não vai ser o mesmo planejamento daqui 2, 3, 10 anos, né? É toda uma avaliação muito pessoal em cima de cada pessoa, né? Dentro do que ela... Justo, não tem nem, eu não tenho algo pronto que eu te traga, né? Eu trago personalizado, né? Tu vai personalizar esse seguro dentro do que a pessoa precisa, dentro das condições que a pessoa tem. Até porque, agora tu estava falando, eu vou pensando, né? O que as pessoas pensam sobre o seguro. Talvez quem não buscou a informação, né? Quem não tem informação, talvez ache que o seguro de vida seja um valor muito alto, né? Não vou fazer um seguro de vida que deve ser um valor altíssimo, vai comprometer muito a minha renda. Explica para nós um pouquinho sobre isso. Perfeito. Então, Raquel, por exemplo, né? Hoje a gente pega uma pessoa jovem, né? Que ela está um planejamento de sucessão de carreira ali, né? Que está montando seu planejamento. Essa pessoa, ela começa a fazer as suas conquistas, né? Daí, geralmente, ela financia o carro, ela financia a casa. Só que se essa pessoa, mesmo ela sendo um CLT, se ela for, né, presa ali por uma doença grave ou por um acidente, por coisas que fazem parte da vida, Sim. que a gente não deseja que aconteça, mas fazem parte da vida. Se ela for acometida por uma situação dessas, qual a primeira coisa que acontece, né? No CLT, e se ela tiver um plano de saúde ou, né, na questão do SUS, ela vai fazer um tratamento, por exemplo, um diagnóstico de câncer. Quanto tempo ela vai ficar afastada do trabalho? Se ela entrar pelo INSS, vai reduzir bastante o salário dela. Sim. E como é que ela vai manter as despesas? Ela vai acontecer que nem eu. Ela vai entrar para dilapidação do que ela construiu, né? Então, o que a gente faz, né, nessa questão do seguro de vida? A gente pode usar ela em vários momentos da vida. A gente pode usar, né, para nos proteger de doenças graves, de áreas de internação hospitalar, para poder nos auxiliar, porque nós não vamos estar trabalhando naquele momento, então vem um valor de fora para te auxiliar. A questão até de uma quebra de ossos, né, pode te auxiliar, porque, por exemplo, se hoje tu quebra o pé, é mais difícil de se locomover, né? Claro. Então tu ganha um valor ali e tu tem a tranquilidade também que as tuas contas vão ficar pagas ali durante algum período, né? A invalidez, que é um caso sério. E dentro da invalidez a gente tem tanto as invalidezes totais como as parciais. Sim. Para te atender em diversos pontos da vida. Assim como a gente tem a questão de fazer a programação da educação dos filhos. Né? Porque hoje, né, tu tem 1, 2, 3 filhos muitas vezes e o custo da educação é muito alto. Altíssimo, né? E se tu vem a faltar, será que o teu cônjuge vai conseguir manter a educação das crianças? Né? E com o seguro de vida, numa ausência, tu vai receber um valor de fora ali, que a esposa vai conseguir, né, o marido vai conseguir com a educação dos filhos. O filho, quando se formar lá, né, ele vai agradecer ao pai, vai agradecer à mãe por terem pensado nisso e ele está conseguindo se formar, então tu deixa um legado, né? Claro. Questão da sucessão patrimonial. Então, né, chega um momento de vida que a gente tem que pensar na sucessão patrimonial, tanto a pessoa que tem muitos bens como a pessoa que tem poucos bens, né? Porque ela tem que se preocupar, porque com a pandemia a gente viu, né, que muitas pessoas começaram realmente a dilapidar o patrimônio daquelas pessoas que faltaram, porque elas não tinham condições de fazer o inventário. Porque o inventário pode chegar a 16%, 18%, 20%, dependendo do estado e de todas as taxas. Sim. Então, o seguro ele consegue atender o 360 mesmo, né? Só que cada caso é um caso. Por exemplo, pessoas que não têm condições e acham que o seguro é muito altíssimo. Eu vou sentar com a pessoa, nós vamos conversar, nós vamos saber da vida financeira
de modo também que a gente fala sigiloso, né? É uma conversa que a gente olha e dentro daquilo, dentro do que ela ganha e dentro das possibilidades a gente forma um plano. Não quer dizer que aquele plano ela vai manter por toda a vida. Conforme as coisas vão melhorando e ela vai conquistando mais bens, a Ela gente consegue senta. Isso, a gente senta de novo. recalcular e talvez aumentar esse valor de seguro. Justo, a gente aumenta o valor do seguro, né? E a gente tem um seguro que ele é muito interessante, que é o seguro vitalício. Então, tu compra uma pólice de seguro, que tu pode pagar ela por 5, 10, 20 anos. Depois essa pólice ela é quitada e tu não paga mais ela. E o interessante, por exemplo, né? Eu tô com minha Kátia, eu tô com minha vida toda organizada. A questão da sucessão dos meus bens eu já passei, né, para os beneficiários. Então essa questão está toda organizada. Mas eu não tenho desejo de deixar esse valor para eles, que eles já estão bem, está tudo resolvido. Tu pode sacar parte desse valor, né? Olha que então interessante. Tu tem um aprovisionamento desse valor. Então é muito interessante, porque daqui um pouquinho pode te auxiliar lá na tua aposentadoria, te auxiliar lá naquele momento, daqui um pouquinho, que tu vai precisar mais de cuidados. Que interessante, Katiane, sim, muito interessante. Eu tenho certeza que muita gente não tem conhecimento sobre isso, né? Porque também deve-se pensar que tu vai pagando, né? Vai pagando, e tu só vai rever isso aí o dia que realmente tu precisar utilizar do seguro, né? Justo, aconteceu que esse ali é o a seguro doença, padrão. né? Aconteceu uma invalidez, e aí tu vai acionar o seguro e tu vai te beneficiar dele. Mas então tu consegue resgatar esse valor? Isso, tu resgata parte desse valor, né? Com algumas correções ali. E o ideal, né? E o interessante é que esse valor do seguro de vida, ele é impenhorável, ele é rastreável, é livre de apelo jurídico. Por que eu digo isso, né? Porque é um valor imediato que tu tem na tua conta. Por exemplo, num caso de uma falta, né? A pessoa é bem organizada, tem dinheiro no banco, só que os familiares, né, os beneficiários ali, eles não vão ter acesso aos bens imediatamente. Tem que fazer o processo de inventário primeiro. Sim. Uhum. Daí o que a gente viu na pandemia muito, as pessoas vendendo, entregando os bens daquela pessoa que trabalhou uma vida inteira para construir por um preço muito mais baixo, às vezes com um contrato de gaveta, para ter um valor imediato, para poder resolver parte da questão do inventário ali. Isso é muito comum, né? Muito comum, muito mais do que a gente imagina. E é triste, porque imagina aquela pessoa, ela trabalhou a vida inteira achando, né, que ia deixar a família confortável, aquelas pessoas que ela ama confortável. Daí acontece algo repentino. E um dado interessante, né, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, hoje morre 2 milhões de pessoas por ano por doenças cardiovasculares. Olha só. Nas Américas. É um número muito alto. Muito expressivo, né? Muito expressivo. Então, e a gente vê, né, sempre a correria do dia a dia, e a gente está vendo também, né, que pessoas jovens estão tendo problemas. Então, isso é algo assustador. Imagina se tu tem uma falta repentina junto à família, como é que a tua família vai administrar as dívidas, né? O patrimônio para poder fazer uma transferência, e o seguro de vida vai vir uma coisa imediatamente, o valor livre do imposto de renda, não entra no inventário. Então, é alguma coisa para te, né, começar, apesar da dor emocional, né, que ela não tem só o tempo para curar, né? Sim. Mas pelo menos tu tem um valor imediato para administrar as coisas mais importantes. Que legal, Katiane. Olha, é um assunto que realmente nós poderíamos ficar aqui algumas horas conversando, né? Sim. Porque, claro, hoje para a gente conversar aqui no programa, a gente precisa fazer um resumo, né? Justo. Resumir um pouco, né? Porque o que a gente quer, né? A gente quer trazer a informação, né? Para quem está assistindo, a gente quer trazer novas possibilidades, né? A gente sabe que o nosso público hoje, maioria, é pessoa com deficiência, então são pessoas que
como tu falou, numa intercorrência na vida, talvez, né, aconteceu um acidente, ficou com uma deficiência, a pessoa descobriu uma doença e precisou se ausentar, não trabalhar mais, né, acabou deixando ali de construir o teu patrimônio, construir ali a tua base financeira, né, para um futuro. Então, o seguro de vida, quando eu pensei assim, vou trazer a Catiane para falar sobre seguro, foi pensando bem nesses casos que a gente vê diariamente. E exatamente como tu falou, hoje pessoas muito novas, né? Se acidentam. Estão descobrindo, né? Olha quantas pessoas novas descobrindo câncer, né? Descobrindo doenças que talvez antigamente até a informação não se chegava, né? Tão rápido, mas hoje a gente vê que cada vez as pessoas mais novas estão descobrindo doenças com uma idade muito inferior do que antigamente, né? Que era numa idade mais avançada. E estilo de vida, né? Qualidade de vida, alimentação, tudo que também, né, abrange aí para as pessoas hoje estarem, né, com doenças cada vez mais cedo, né? Então, o seguro, eu acho que ele vem para dar essa segurança. O suporte, é uma segurança. O suporte, isso aí. É um plano B, né? E só comentando rapidamente sobre o que tu comentou, né? Sobre as idades ali, segundo a OMS, né? Aumentou em 40% a chance de pessoas de 20 a 70 anos desenvolverem alguma doença grave. E a questão da invalidez, por exemplo, nós da MetLife, eu tenho planos que atendem 110 membros do corpo de invalidez. Olha só, isso é muito Porque bom. O que acontece? Hoje acontece uma invalidez, tu tem um acidente, tu perde o movimento de uma mão, de uma perna, né, que entra justamente dentro do que tu trabalha, dentro do acesso livre, né, vem um valor de fora para manter a pessoa, para ela poder organizar casa, carro, tudo e poder se organizar mentalmente para isso. Só que é muito mais fácil tu ter essa organização quando tu tem um valor disponível ali para te pensar. Claro. Até numa nova profissão, tudo, né? Sim. Então, o seguro de vida vem atender muito forte nessa questão da invalidez e das doenças também. Fantástico, Catiane. Bom, gente, eu acho que deu para a gente conhecer um pouquinho, né, sobre o seguro de vida, que eu queria, né, trazer essa informação, né, de uma forma mais simplificada, para o pessoal poder pensar, né, repensar. Justo. Quero te agradecer, Catiane, pela presença, tá? Foi muito bom te ter aqui, é muito bom conversar contigo, te ver nessa tua nova profissão, que já está sendo, né, como sempre, né, ali ganhando as tuas premiações. E eu vou deixar depois o contato para quem quiser conversar contigo, né, e conhecer mais e fazer o seu planejamento financeiro. Muito obrigada, Raquel. Obrigada pelo programa. Parabéns pelo programa. Parabéns para Acesso Livre. Obrigada. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem tirar de dúvidas. Vai ser um poder auxiliar vocês ali nessa trajetória. Tenho certeza. Obrigada. Muito obrigada. E agora, no quadro Acesso Livre Responde, eu vou trazer aqui para vocês algumas dúvidas que eu recebi dos meus seguidores. E se você tiver alguma pergunta, quiser que eu tire alguma dúvida aqui para vocês no próximo programa, pode deixar a tua dúvida aqui no direct que a gente vai responder. Vamos para a primeira pergunta? Sou deficiente auditivo, consigo todas as isenções? Então, a deficiência auditiva, ela foi incluída, tá, no direito à isenção para PCD, mas ela é uma lei federal. Então, a deficiência auditiva, ela dá direito só à isenção de IPI. Não consegue a isenção de ICMS e não consegue a isenção de IPVA num processo administrativo. A outra pergunta que eu tenho aqui é sobre o autismo, que hoje é o que a gente tem uma grande demanda, né, no processo de isenção. Então, autista de 19 anos pode comprar carro com isenção no nome dele? Quais documentos precisam? Como que eu gosto de explicar, tá? O autismo, ele pode dar direito à isenção. Todo autista tem direito à isenção? Não. Por quê?
Porque dentro da lei que garante o direito a essas isenções, existem critérios que esse paciente ele precisa atender a todos esses critérios. Então, é a idade aonde foi diagnosticado esse autismo, tem algumas perguntas no laudo da Receita Federal que esse paciente ele precisa se enquadrar em determinados números ali das questões. Então, por exemplo, tem uma questão ali que ele tem que se enquadrar em 2 itens e o paciente se enquadra só em um, ele já não consegue a isenção se ele não se enquadra em pelo menos 2, como foi exigido ali, tá? Mas sim, hoje a gente tem muito processo para autismo, onde o paciente se enquadra e quando se enquadra nesse laudo da Receita Federal, sim, tem direito a todas as isenções, tá? IPI, ICMS e isenção de IPVA. O carro sempre no nome do beneficiário, independente se é um adulto de 19 anos ou se é uma criança de 4, 5 anos, esse veículo vai ficar no nome do beneficiário, tá? A próxima pergunta que a gente tem aqui é sobre isentar depois de adquirir o veículo. É possível? Não, não é possível, tá? O processo, ele tem um passo a passo, então, primeiro, se faz a documentação da isenção, laudos, junta a documentação, abre processo para emitir essas autorizações, para daí se fazer a aquisição desse veículo, porque esse veículo ele precisa ser faturado no nome do beneficiário sem esse imposto. Então, tu não consegue comprar o carro primeiro e tirar o imposto depois. Tu precisa fazer o processo e depois adquirir o veículo, que esse veículo já vem sem imposto, tá bem? Mais uma aqui. Tem limite de valor do carro ou quantidade de CVs para obter isenção de IPI, ICMS e IPVA? Existem hoje os tetos das isenções, tá? Hoje nós temos 3 tetos. Nós temos o teto do IPI, o teto do ICMS, o teto do IPVA. No IPI e no ICMS, o limite é sobre o valor de fábrica, então é sobre o valor cheio desse carro que a gente fala, né? Que é o valor sem ter aplicado a isenção. Então, para IPI, o valor não pode ser acima de R$200 mil. Para ICMS, o valor do veículo não pode ser acima de R$120 mil. E já a isenção de IPVA, a regra ela é diferente. O teto do IPVA é sobre o valor de nota fiscal, ou seja, é o valor do veículo já aplicada a isenção. Então, se você comprar um veículo aonde esse carro com desconto não ultrapassou R$138.200, tem direito a isentar IPVA nesse carro. Tá? Então, hoje, o limite do valor do carro, ele é somente pelos valores, limite do teto, tá bem? E esse foi o quadro Acesso Livre Responde. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada para quem acompanhou o programa até aqui e semana que vem nós nos vemos novamente.